Olá a todos, nós estamos aqui para falar sobre a importância deste mês, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi criado nos Estados Unidos com a intenção de divulgar informações a respeito da importância da detecção precoce do câncer de mama. E neste mês, então, nós reforçamos a necessidade dos exames periódicos, que no caso da prevenção secundária do câncer de mama é a mamografia. Por que um mês dedicado para essa causa? Infelizmente, o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Para o ano de 2020, são esperados 66 mil casos novos de câncer de mama em nossa população. Então, na intenção de reforçar a importância, a incidência dessa doença e também dos recursos que dispomos para a detecção precoce, estamos aqui conversando. A mamografia é hoje o método de eleição para a detecção precoce do câncer de mama. Porque nós falamos em detecção precoce e não exatamente em prevenção. A mamografia é, na verdade, uma prevenção secundária, ou seja, fazer mamografia não evita que a mulher desenvolva câncer de mama. A mamografia não é uma vacina, mas a mamografia consegue detectar lesões suspeitas quando as mãos do médico e as mãos da própria mulher não conseguem perceber nada, ou porque a lesão é profunda ou porque a lesão é muito pequena. Então, mesmo que as mulheres apresentem um exame clínico normal e não tenham queixas, elas devem realizar a mamografia periodicamente. Os mastologistas indicam mamografia anual a partir dos 40 anos para as mulheres de risco habitual. Algumas mulheres possuem um risco mais elevado do que a população geral. São chamadas as mulheres de risco intermediário. Nesse grupo nós temos as mulheres com mamas densas e sabemos que nas mamas densas a mamografia perde um pouco do seu poder diagnóstico. Nessa situação, algumas vezes, os médicos vão precisar acrescentar, além da mamografia, o exame de ultrassonografia mamária. O outro grupo é o grupo considerado de alto risco. São mulheres que possuem histórico familiar de câncer de mama, principalmente aquelas que apresentam parentes de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, detectados antes dos 50 anos. Essas mulheres que possuem essas características possuem o risco de ter uma mutação genética herdada. E então, elas merecem um cuidado especial. Essas mulheres consideradas de alto risco, elas devem começar a fazer a mamografia de acordo com a época do diagnóstico em que suas parentes de primeiro grau apresentaram a doença, geralmente em torno de 30 anos, e além da mamografia, fazer também a ressonância magnética das mamas. Alguns sinais clínicos levam as pacientes a procurar o médico e, mesmo fora dessa faixa etária, muitas vezes o exame pode ser necessário. Alguns sinais de alerta são nódulos endurecidos na mama, que permanecem após a menstruação, um fluxo pelo mamilo de coloração avermelhada, um nódulo na axila, que muitas vezes nós chamamos de íngua, que é chamada tecnicamente de adenopatia, endurecida e indolor, e alguma lesão de pele que não existia na mama, como uma retração da pele, uma retração do mamilo, ou uma lesão descamativa na pele da areola que não melhora após tratamento com uma pomada, por exemplo, antialérgica. Frente a esses sinais, a mulher deve procurar o ginecologista, que irá dar o encaminhamento diagnóstico necessário. Com relação à mamografia de rastreamento, que são aquelas mamografias realizadas nas mulheres que não têm queixa, mas já apresentam idade ou risco para começarem suas mamografias, é importante ressaltar que a mamografia detecta lesões suspeitas. A mamografia não pode afirmar que aquela lesão identificada se trata de um câncer até que seja feita uma biópsia. A mamografia ela é classificada por categorias, denominadas BIRADS, e de acordo com o BIRADS, a paciente vai ter um acompanhamento. Mamografia sem achados suspeitos, a mulher vai manter a sua rotina habitual. Já achados suspeitos ou altamente suspeitos, obviamente, essas mulheres serão encaminhadas para a biópsia.
Algumas biópsias podem ser realizadas ambulatorialmente, evitando que a mulher vá até o hospital, seja submetida a uma internação e anestesia. São as biópsias ambulatoriais que nós fazemos por meio de agulhas. Dependendo do tipo de lesão, nós vamos usar uma agulha adequada para cada uma delas. Então, mais adiante, eu vou explicar com detalhes. Quando se trata de um cisto, nós usamos a punção com agulha fina. Quando se trata de um nódulo sólido, geralmente usamos a biópsia por agulha grossa. E no caso de cristais de cálcio, chamados de calcificações, quando elas são agrupadas e suspeitas, nós fazemos uma biópsia que chamamos de biópsia a vácuo. Todos esses procedimentos são realizados sob anestesia local e completamente suportáveis. Somente após o resultado anatomopatológico ou citológico dessas biópsias é que o médico poderá afirmar que aquela alteração na mamografia tratava-se de um câncer e então prosseguir com o tratamento. O que é importante é que, uma vez que a paciente apresente uma lesão suspeita e, por exemplo, um laudo categoria BIRADS 4, até que seja feita a biópsia, existe a preocupação, mas não existe a certeza. Então, frente a uma lesão suspeita, somente a biópsia poderá confirmar o diagnóstico de câncer. E o que é importante? Que a mulher faça a sua mamografia periodicamente, nos intervalos e a partir da idade recomendada para o seu grupo de risco, para que a mamografia possa detectar aquela lesão potencialmente suspeita, essa lesão seja investigada e, uma vez confirmado o câncer, esse câncer seja tratado. Idealmente, prefere-se identificar lesões até 1 centímetro, pois hoje, com todos os tratamentos e recursos que nós dispomos, o câncer até 1 centímetro tem uma chance de cura maior que 95%. Então, é um alerta importante que mesmo aquelas mulheres que não têm nenhum familiar com câncer de mama, não tem nenhum sinal, não tem nenhum sintoma, mas que já tenham 40 anos, realizem seus exames anualmente. Somente assim nós conseguimos detectar a doença a tempo, possibilitando essa alta taxa de cura e evitar cirurgias mutilantes e tratamentos mais agressivos. Eu vou mostrar para vocês agora alguma simulação de lesões que podem existir na mama e a biópsia que é realizada. Aqui nós temos uma luva de borracha com um pouquinho de líquido dentro. Nós chamamos isso de cisto. A grande maioria dos cistos são lesões benignas, mas às vezes eles crescem, a paciente percebe um nódulo na mama, ele é doloroso e isso preocupa muito. O médico examina, algumas vezes tem necessidade de fazer algum exame e, tratando-se de cisto, pode fazer uma punção com agulha fina, que é essa daqui, igualzinho à agulha de colher sangue. É uma agulha bem fininha e muitas vezes, se esse cisto é facilmente palpável, não há necessidade de anestesia. Se o cisto é mais profundo, nós fazemos uma anestesia local. Então, guiado pela mão do médico ou pelo ultrassom, essa agulha é colocada dentro do cisto e nós aspiramos esse líquido, diminuindo a tensão do cisto dentro da mama daquela mulher. Ele murcha, some quase completamente ou às vezes completamente. Esse líquido, dependendo do aspecto, é analisado ou não. E na hora a paciente já sente o alívio daquela tensão do cisto que foi aspirado. Então, esse método aqui é um método de punção com agulha fina, geralmente realizado para cistos, mas pode ser realizado também para nódulos sólidos. Aí nós fazemos uma análise do material, à semelhança do Papa Nicolau, que é feito do colo do útero. Outro tipo de lesão que pode ser surpreendido na mamografia no ultrassom são nódulos sólidos. Alguns com características benignas não vão precisar ser biopsiados, mas outros, quando existe alguma dúvida, merecem uma investigação. Então, no caso de nódulo sólido, nós precisamos de usar uma agulha um pouquinho mais grossa, que vai tirar não só células, mas pedacinhos do nódulo, que vão ficar nessa reentrância da agulha. Após a anestesia local, essa agulha é introduzida na mama da paciente e o ultrassom vai direcionar onde que está a lesão e assim nós podemos obter pequenos fragmentos desse nódulo, né, com esse movimento da agulha. Então, nós retiramos a cada obtenção de fragmento a agulha de dentro da mama da paciente e esses fragmentos posteriormente vão para análise.
Podem surpreender lesões benignas que tinham aspecto suspeito, mas o objetivo é detectar um câncer quando ainda é pequeno. Bom, por último, eu vou falar das lesões que se chamam de microcalcificações. Eu já falei do cisto, que é a bolinha de água, né? Nós fizemos uma simulação com a maçã, que são os nódulos sólidos, e aqui nós temos uma representação esquemática das calcificações. Muitas mulheres apresentam calcificações na mama, salpicadas assim e de forma espalhada e nas duas mamas. Essa situação não é uma situação preocupante. Quando nós observamos calcificações bem fininhas, tipo um sal, principalmente numa distribuição linear, ou calcificações muito numerosas e agrupadas, isso é uma suspeita para um câncer. Nessa situação, a mulher também deverá ser submetida à biópsia. E aqui, a melhor biópsia é o que nós chamamos de biópsia a vácuo. É uma biópsia um pouco mais delicada, que nós usamos um equipamento que conecta o vácuo na agulha e nós conseguimos retirar um fragmento da mama que contenha essa área de calcificações suspeitas para ser submetido à análise e então, somente depois disso, confirmar se aquela lesão trata-se de um câncer. Eu gostaria de finalizar essa conversa com algumas recomendações. A importância do autocuidado, do autoconhecimento. Que a mulher consiga perceber as alterações no seu corpo e que também conheça os exames que ela deve realizar periodicamente de acordo com a sua idade. E já que estamos no Outubro Rosa, de novo fica a dica. A partir dos 40 anos, faça a sua mamografia anualmente. Somente com a detecção precoce do câncer de mama é que conseguimos atingir essa cura de mais de 95%. Muito obrigada.